Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, meu nome é Nathaniel Reis de Figueiredo, eu sou bibliotecário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje eu vou apresentar o trabalho Considerações sobre Letramento em Inteligência Artificial a partir do guia da Unesco AI Competency Framework for Students. Esse trabalho eu escrevi junto com a minha colega de profissão, a bibliotecária Thais Antunes Gonçalves, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Com a popularização das inteligências artificiais, a partir de especialmente 2022, em que as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, se tornaram públicas e as pessoas começaram a acessar, a discussão sobre inteligências artificiais elas passaram a dominar a sociedade. Elas já faziam parte do imaginário social antes, né, na ficção científica e nas discussões sobre a relação homem-máquina no século XXI, mas com as inteligências artificiais generativas, começou-se a discutir em grande escala qual será a relação dos seres humanos com essa nova ferramenta que pretende simular a nossa inteligência. Junto com essa popularização, por parte dos profissionais da educação, veio uma preocupação em como que as pessoas iam utilizar essa ferramenta, né? Se elas iam ter a compreensão dos potenciais, das limitações e das questões éticas que implicam a utilização dessa ferramenta. Ou seja, se elas são letradas em inteligência artificial, né? E de que forma nós podemos estimular o letramento em inteligência artificial nas diferentes esferas da sociedade, da educação formal e informal. Dentro dessa discussão e dessas preocupações, a Unesco lançou no ano passado 2 documentos, um voltados para as competências que seriam necessárias os alunos desenvolverem para serem letrados em inteligência artificial, e outro documento voltado para os professores, quais competências eles deveriam ter para poder trabalhar com os alunos essas competências. Então, no presente trabalho, a gente propôs discutir como que as competências que são propostas pela Unesco para os estudantes, especificamente, dialogam e ampliam as ideias presentes na literatura científica sobre letramento em inteligência artificial. Para isso, o nosso trabalho se divide em 2 momentos. Um momento em que nós fizemos uma revisão narrativa sobre o conceito de letramento em IA, e um segundo momento em que nós fizemos uma análise do documento, Estrutura de Competências em Inteligência Artificial para Estudantes da Unesco, comparando essa leitura com a forma como a gente viu o conceito sendo trabalhado na literatura científica. Nossa primeira constatação foi que, a partir de 2022, a literatura científica sobre o assunto letramento e inteligência artificial começou a crescer de forma exponencial. Por que 2022? O que aconteceu em 2022? O lançamento do ChatGPT e de outros geradores de texto e imagem a partir de inteligência artificial. Né? As pessoas passaram a ter uma interface amigável e a interagir com uma inteligência, né? Uma máquina pensando a partir de texto ou de imagens, que isso foi uma novidade até então, e nós não tínhamos tido contato com esse tipo de tecnologia, ainda que as inteligências artificiais tradicionais já estejam presentes no nosso cotidiano há mais de 20 anos. Então, a partir de 2022, passa-se a ter uma preocupação sobre como que a sociedade se apropria das inteligências artificiais, e isso se percebe nesse aumento exponencial de publicações utilizando o conceito letramento em inteligência artificial.
né? A partir de 2022, as publicações mais que triplicam a cada ano. Em uma leitura, analisando os autores mais citados na área, utilizando como base a Scopus, né? Os autores mais citados dentro da Scopus que utilizam o conceito de letramento e inteligência artificial, lendo esse conjunto de autores, os 5 principais, nós chegamos às seguintes definições sobre o que seria letramento e inteligência artificial para a literatura científica que nós analisamos. Seria, primeiro, a capacidade de saber usar, monitorar e refletir sobre inteligência artificial. O conceito ele implica um conjunto de competências para que uma pessoa possa ser considerada letrada em inteligência artificial. Por fim, a ideia de letramento em inteligência artificial ele não está relacionado a pessoas da área das ciências da computação, e sim aos usuários que não têm conhecimento da área, mas que utilizam essa ferramenta. Nós fizemos um quadro comparativo, nos autores que nós analisamos, das competências que eles listam como as competências que deveriam ser trabalhadas em propostas de letramento em IA. Né? Então, temos um exemplo do Long e Magerko, que eles trazem 17 competências, eles são super específicos nas competências a serem trabalhados, e na proposta da direita, do NG e outros autores, que trazem uma proposta bem mais sintética, que seria baseada em 4 competências centrais para serem trabalhadas. Da leitura desses trabalhos ficam algumas questões. Quais seriam, então, as principais competências para se trabalhar em letramento e inteligência artificial? Né? Os autores eles não possuem uma uniformidade naquilo que eles estão apontando. E os pressupostos pedagógicos e métodos de ensino para se trabalhar com letramento em IA? E o letramento em IA vai ser desenvolvido no ensino formal, no ensino informal? A literatura, muito baseada em reflexões teóricas e experiências práticas, ainda não tem isso unificado, uma resposta unificada sobre essas questões. É dentro, então, desse contexto e dessas dúvidas que, em 2024, a Unesco lança a sua estrutura de competências em inteligência artificial para estudantes. A ideia desse documento é justamente, eles partem da ideia de um documento de que há diversos países pensando sobre letramento em IA, alguns países já estão aplicando no seu currículo noções de letramento em IA, mas cada país faz isso com noções diferentes sobre o que é inteligência artificial, sobre como desenvolver letramento em IA. Então vem a Unesco e propõe um documento de referência sobre como trabalhar com alunos, especialmente da educação básica, né, do ensino formal, mas também informal e da educação superior, mas de forma mais subentendida no documento, que competências que devem ser trabalhadas nesses alunos para que eles sejam considerados letrados em inteligência artificial. Essas competências elas têm sempre um olhar crítico sobre as inteligências artificiais. Elas não são vistas no documento da Unesco como a panaceia para todos os males. Né? É sim uma ferramenta que precisa ser analisada nas suas intenções, nos seus impactos ambientais, nos seus impactos sociais, etc. Mas dentro do documento fica bem claro que a Unesco considera que o letramento e a inteligência artificial é um direito básico para cidadãos que agora vivem em uma sociedade permeada por essa tecnologia. Esse documento traz como pressupostos pedagógicos a educação baseada em competências e o aprendizado baseado em cortes, ou seja, o foco é o desenvolvimento de o aluno saber fazer as coisas, de demonstrar a compreensão das coisas, o foco é na saída do aluno, dele aplicando o que ele aprendeu na realidade dele. O foco é no aluno, não no professor, e no conteúdo a ser ensinado, ensina aquilo que o aluno vai aprender a fazer. E a aprendizagem ela é baseada mais em comunidades de aprendizagem do que turmas fechadas. Os alunos de diferentes níveis podem se misturar e se estimularem a aprenderem, etc.
Essa é a proposta que a Unesco traz no documento. A estrutura de competências que a Unesco traz, ela é o cruzamento de duas dimensões diferentes. Uma dimensão que eles vão chamar de aspectos das competências e uma outra dimensão que são os níveis de progressão. Os aspectos são mentalidade centrada no humano, éticas de inteligência artificial, técnicas e aplicações de inteligência artificial e design de sistema de inteligência artificial. Os níveis são compreender, aplicar e criar. O cruzamento dessas duas dimensões formam as 12 competências que a Unesco propõe para serem trabalhadas com os alunos. Fazendo uma rápida comparação entre as competências encontradas na revisão de literatura e encontrada no documento da Unesco, a gente percebe que eles tentam ser específicos, a Unesco tenta misturar ideias gerais com ideias específicas para formar o seu quadro. Dentro dessa proposta de estrutura de competências, as competências estão ali nos seus diferentes níveis e relacionados aos seus aspectos, e essas competências, elas são, em conjunto com as propostas dessas competências, as sugestões de como elas podem ser implementadas nos currículos, como que elas podem ser trabalhadas pedagogicamente e em que tipo de ambiente de aprendizagem essas competências devem ser trabalhadas. As considerações finais. A Unesco intenta, com esse documento, criar um documento de referência para letramento em inteligência artificial. Ele ressalta, no decorrer do documento, de que o letramento em inteligência artificial tem como seu norte a centralidade do ser humano na relação com a IA. É o ser humano que toma as decisões frente à inteligência artificial, ele que tem a responsabilidade sobre essa ferramenta. Nós consideramos necessário aprofundar em futuras análises que relação a estrutura proposta para os professores possui com a estrutura proposta para os alunos, dentro dessas propostas da Unesco, porque a gente acredita que dessa comparação ficará mais claro o conceito de letramento de inteligência artificial que a Unesco propõe. Além disso, a gente considera que é importantíssimo uma reflexão aprofundada sobre os pressupostos pedagógicos que estão presentes nessa estrutura de competências da Unesco. Mas, de qualquer forma, é perceptível que esse documento ele servirá como base para as discussões em letramento em IA, seja para refutar o que está sendo proposto pela Unesco ou concordar. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.